nossa alma. Eu te agradeço já por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As palmas vão ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos se sentar, por gentileza. Glória a Jesus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar retornando a essa casa. Eu não sei quem foi que falou domingo, falou assim: pastor, o senhor demorou a retornar, né? Pastora, cadê a pastora? Pastora, depois, fala com o pastor Davi, né? Aqui, depois de Jesus queimando ele aqui, né? E eu estava com saudade de vocês. Estava olhando ali a baterista, eu falei assim: ela cresceu, né? Cresceu. Cadê o pai dela? Já estava morando já? Já ficou cara. Ele já ficou assim, né? Ficou assim. Deve ter com os gaviões já rodando já o negócio, né? Mas não é o momento. Muito obrigado por estar retornando. Para mim é um motivo de muita honra. Esta casa está no meu coração. Muitos de vocês, alguns rostinhos aqui, eu posso assim estar recordando. Então trago um abraço aqui do meu pastor presidente, da minha pastora. Trago um abraço da minha casa, dos meus filhos, da minha amada esposa. E muito obrigado por mais uma vez. E nós temos a certeza que essa noite não vai ser diferente como as demais noites que foi e até o término desta campanha. Temos a certeza que Deus vai falar, que Deus vai fazer, que Deus vai executar. Amém? Eu gostei de uma palavra que pode parecer simples, pode parecer simples. Pode dá lugar isso aí. Eu vou também comigo, meu canto aqui, dá lugar aí. Pode parecer uma palavra simples, até uma palavra de pregador, de pastor, sobre a questão da expectativa que nós temos que gerar. Vou falar com o nosso pastor aqui. Nós temos que gerar expectativa. O interessante é que em João capítulo 5, Jesus, quando entra naquela região do tanque de Betesda, aquele homem que estava há 38 anos, que estava sofrendo uma necessidade, ele precisava de algumas necessidades dele ser atendida. Talvez pode ser a minha realidade, pode ser a tua realidade dessa noite, mas aquele homem não gera expectativa em Cristo, porque ele vai dizer para Cristo, porque ele visualizava Cristo só na sua humanidade, ele vai dizer: não tem nenhum homem capaz, porque Jesus era 100% homem e também Jesus era 100% Deus. Pastor, aonde está a diferença? Primeiro, 100% homem, porque teve frio, teve fome, teve necessidade. Pastor, e como eu posso provar que era 100% Deus? Foi nascido de uma mulher, sem que essa mulher tivesse contato com o homem. Mas aquele homem, quando olha para Cristo, ele só vê a humanidade, não tem nenhum homem. Então ele não gera expectativa. O interessante é que ele gera expectativa no homem, e ele também gera expectativa no tanque. Tem pessoas que geram expectativa no lugar errado. E o próprio Cristo, que pode fazer todas as coisas, ele não gerou expectativa. A minha palavra começa aqui nessa noite: gera expectativa no Senhor, porque ele já chegou na casa. Gera expectativa no Cristo, no ressurreto, que ele vive eternamente. E antes de eu começar a pregar, eu estava lá na casa pastoral, e quando eu saí era mais ou menos 5 horas, Deus colocou uma frase no meu coração, e eu quero ler essa frase com alguns de vocês. Não seja um vaso cheio ou um vaso pesado, porque nós somos vasos, amém ou não amém? Não seja um vaso cheio e nem um vaso pesado. Por quê? Porque o vaso cheio e o vaso pesado, ele não pode ser moldado. Pastor, eu posso ser cheio de Deus? De Deus, né? Mas muitas vezes o vaso está cheio e pesado das intrigas desse mundo. Porque o pouco tempo que eu estou aqui, eu já escutei esse negócio aí de correria. Aí por onde eu passo, porque Deus me deu a palavra em 2022 para pregar sobre isso. Não é isso que eu vou pregar aqui hoje.
até quando não te interessa. Porque se eu falar para você que eu vou fazer um pix de 10 mil reais na tua conta, tu para tudo e me dá atenção. É a correria porque o assunto não me interessa. Então que nessa noite a gente não se encha de intrigas. E as intrigas ou as dores de cabeça ou a ausência de dinheiro não pode resolver a nossa vida. Não seja um vaso pesado ou um vaso cheio. Quando chegar diante da presença de Deus, expectativa, se esvazie de tudo, para que o Senhor possa te moldar nessa noite. Amém? Eu vou falar de algumas literaturas aqui muito rápido. Algumas literaturas nossas você já conhece, mas no ano de 2022 nós escrevemos mais 2 livros. Esse livro aqui, Fidelidade e Honra, a gente fala um pouco para empresários, líderes, empreendedores. É um livro muito interessante para que você possa crescer tanto na honra e na fidelidade. Deus de Possibilidade é um livro que a gente vai falar um pouco sobre fé, é um livro que a gente vai falar um pouco sobre exatismo, é um livro que a gente vai falar sobre crescimento de vida espiritual. Aqui uma literatura que a gente vai falar um pouco sobre educação de filhos. Hoje uma grande dificuldade aqui no Brasil sobre essa questão da educação de filhos. Dentro desse livro nós vamos falar um pouco sobre psicologia, vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. Um dos grandes desafios nos dias de hoje também é a questão do autoconhecimento. Essa literatura aqui foram os 2 livros que nós escrevemos esse ano, que ninguém aqui na igreja ainda conhecia. Superação na vida conjugal. Nessa literatura nós vamos falar um pouco dos desafios que nós passamos dentro do nosso casamento e como nós tivemos êxito no nosso casamento. Porque o meu casamento não é hoje como ele é. Existem alguns acidentes, alguns percursos, que talvez você vai falar assim: pastor, som, pode me dar mais som, por favor? Som. Pode me dar mais retorno? Não, mas som. Aqui, nesse livro também, nós vamos falar um pouco sobre algumas dificuldades que talvez possam estar acontecendo dentro do teu casamento e como resolver essas dificuldades, essas problemáticas. Pastor, meu casamento já é uma bênção, mas eu quero te dizer nessa noite que ele pode melhorar mais ainda. Essa literatura aqui, entendendo o universo da família. Deixa eu falar uma coisa para você. A sociedade, ela espera a resposta da tua casa. Amém, amor? Pastor, e Cristo? Cristo é transformação na sociedade. A nossa casa tem resposta para essa sociedade perdida. Dentro desse livro, nós vamos falar sobre todos os pilares da família. Nesse livro a gente vai falar até sobre a calopsita dentro da casa. Pastor, o que tem a ver com a calopsita de família? Tem tudo a ver. Porque tem casa que tem guerra para tudo, até porque o passarinho tem guerra. E como resolver isso? Porque aqui, quando eu falo da calopsita e as guerras da família, eu vou falar das indiferenças. Porque tem família que tem indiferenças. E quantas das vezes não sabem resolver as indiferenças. E eu tenho visto muitas famílias ser destruídas. Eu tenho visto filhos saindo da casa antes do tempo da maturação. Aqui está uma literatura que você precisa ter na tua cabeceira. Pastor, a minha família é uma bênção. Pode dar para alguém? Se a tua família já é uma bênção, prenda! Eu tenho a certeza que você está ganhando muita alma para Jesus só pelo teu testemunho. Pastor, eu sempre falo isso para onde eu passo, gente. Gente, só existem 2 formas de crescimento na vida, em todos os aspectos que possa imaginar. No aspecto profissional, você precisa se qualificar como profissional para poder crescer. Então, a opção de gente que não estuda, não se qualifica, não se abre para o mercado e, na verdade, quer ganhar mais. Não tem como. Não tem como. Tem que se qualificar. A vida espiritual é a mesma coisa. É você se qualificando cada vez no envolvimento com Ele. Agora, uma das ferramentas de você crescer também na vida é o conhecimento, é a leitura. É por isso que muitas das vezes a igreja passa por certas limitações, passa por certas necessidades, porque não tem conhecimento do oráculo de Deus. Quer ver uma coisa, só para vocês entenderem? A Bíblia é bem claro que diz o seguinte, que é dando que você o quê? Recebe. Então a Bíblia está dizendo que quando você compartilha, você cresce. Mas a pessoa que não tem
conhecimento bíblico, ela diz o seguinte: se eu der, eu fico sem. Gente, isso é coisa da terra, porque você, na realidade, você olha pela realidade que tu tem no bolso. Se tu talvez estiver igual eu, sem nada, aí você diz assim: eu não tenho nada para dar a ninguém. E o seu tempo? E o seu ombro amigo? Porque tudo isso é investimento para alguém. Amém ou não amém? Nós estamos ali também com alguns materiais novos que muitos aqui não conhecem, algumas bíblias para jovens, adolescentes, material para criança. Tem algumas coisas muito interessantes aí. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Tito. Livro de Tito. Depois vou dar uma passeada lá, já que ele entrou em Atos Apóstolos 2. Eu tô assim. Alguns de vocês me conhecem, sabem que eu sou um pregador avivalista, né? Gosto de muito conhecimento, muita profundidade bíblica, mas sou um pregador avivalista. Uma coisa interessante que aconteceu comigo em setembro, eu recebi uma visitação da parte de Deus agora em setembro. Eu estava pregando nas Nazarenas, aqui em São Paulo. Eu já pregava no livro de Atos Apóstolos, mas não com tanta paixão, tanto amor. Eu recebi uma visitação de Deus 3 horas da manhã. Eu acho que eu fui dormir naquele dia, às 11 horas da manhã. Uma visitação de uma forma, pastor, Deus me descortinou o livro de Atos Apóstolos de uma forma que eu particularmente deu uma na minha cabeça. Eu precisei de auxílio de alguns mestres para que eles pudessem trazer lucidez, claridade para aquilo que Deus tinha me mostrado no texto, que a gente já prega direto. Aí tu fala em Atos Apóstolos, vamos entrar aqui também. Amém? Tito, capítulo 3. Versículo 5, a proposta da campanha aqui nessa noite. Tito 3, 5, diz assim: não pelas obras, tá? Não pelas obras. De o quê? Justiça. De o quê? Justiça. Continua, por favor. Mas, segundo a sua misericórdia, o salvou pela lavagem da regeneração. Pela o quê? Lavagem da regeneração. E da restauração do Espírito Santo. Percebe que ali, nós ali já começamos a visualizar 2 momentos que nós temos nessa breve leitura desse texto. A proposta da campanha de 12 dias nessa casa é regenerado por quem? É regenerado por quem? Isso precisa estar pregado na tal do teu coração esse tempo. Porque é o que essa igreja vai viver 12 dias para na realidade viver o restante dos meses. É isso que Deus tem para esse tempo neste lugar. Se isso não tiver ficado no teu coração, existem algumas coisas que Deus vai fazer esse ano nesta casa e você, na verdade, não vai receber nada, porque tu vai gerar expectativa naquilo que Deus quer fazer aqui neste lugar. Porque aqui existe um líder, como a Bíblia é bem clara no livro de Apocalipse. Ele, na verdade, escreve as cartas, ele anuncia algumas coisas que aconteceriam no futuro, mas a Bíblia é bem clara, quando o texto bíblico, isso é Bíblia, ao anjo da... Primeiro Deus fala com o anjo da igreja, mas depois falar com a igreja. Se eu estivesse falando com a liderança hoje, eu ia apertar esse negócio aqui. Mas hoje eu não vou com a liderança. Quando nós olhamos aqui, nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, dentro do contexto do livro de Tito. O livro de Tito era um pastor. E Tito pastoreava, um jovem pastor pastoreava uma igreja em Creta, numa cidade idólatra. Aonde essa cidade, pega essa aqui, aonde essa cidade, ela tinha sérios problemas, pega isso aqui, hein? Ela tinha sérios problemas de pessoas preguiçosas e pessoas mentirosas. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está na tua Bíblia isso. Tito capítulo 1, versículo 11, 12, 13 e 14, você está lá no texto. O próprio pastor da igreja, direcionado pelo Espírito de Deus, para mostrar a realidade da igreja. Aí, quando nos dias de hoje pensa que o Espírito Santo não está vendo as nossas atitudes e as nossas falas onde nós estamos.
vai trabalhar a questão do caráter e trabalhar a questão da conduta. Ontem eu preguei sobre estilo de vida. Encaixaria aqui talvez a mensagem de ontem. Apóstolo Paulo, como orientador de Tito, vai orientar Tito. E eu queria que você prestasse atenção, por favor. Porque daqui a pouco eu vou aprofundar esse negócio. Ele vai orientar Tito a Tito ter muita atenção e a conduzir Tito a ter uma observação que o relacionamento dele deveria ser total com o Espírito Santo, pelas dificuldades que ele teria com o relacionamento da membresia daquela igreja. Por isso que um pastor, um músico, líderes, como também ovelhas, membro, precisa de fato ter um relacionamento menos com a terra e mais com o céu. Porque existem alguns acidentes que vão vir na vida, gigantes, situações, decepções, abandono, mas se você estiver voltado na palavra, nada disso vai parar a tua marcha e nada disso vai te decepcionar. Uma igreja que precisava ser alinhada, modificada, regenerada pela totalidade do Espírito Santo, porque era uma igreja que mentia, era uma igreja preguiçosa, mas era uma igreja que precisava mudar o seu caráter, a sua conduta. Por isso que a proposta da regeneração, por isso que a proposta da renovação, porque aqui é dois tempos, um tempo da regeneração e um tempo da renovação, porque regeneração é uma coisa, renovação é uma outra coisa. Quando nós pegamos dentro da língua portuguesa o termo de regeneração, fala o seguinte: tomar uma outra forma. Aí talvez você, aqui nessa noite, talvez você está igual Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João. Como eu vou nascer de novo e entrar dentro da madre da minha mãe? Como eu já sou velho, como que quer dizer? Já tenho idade avançada como pessoa, ser humano, e já tenho 50 anos, 30 anos de igreja. Como eu posso aprender algo novo? A regeneração, ela vem com essa proposta. E por isso que Nicodemos, em João capítulo 3, o próprio Senhor dá um parafuso na mentalidade dele. O Senhor quer dar um parafuso na mentalidade de algumas pessoas, que quer tirar a tua razão de você achar que tudo você sabe, e na realidade, quando a gente chega diante da presença de Deus, diante da palavra, o próprio apóstolo Paulo fala que todo o meu conhecimento diante de Deus é estudo. Como quem quer dizer? Eu sei que nada sei. Freud falou sobre isso. Porque a proposta é a regeneração. A proposta é a regeneração. Se fazer de novo, novas experiências. A regeneração, ela passa pela melhora do ser humano, a melhora do servo. Ele fala sobre corrigir, ele fala sobre recuperar, reabilitar. O interessante é que a proposta da regeneração, quando diz sobre a questão do reabilitar, o interessante é que eu, homem, quando eu digo homem aqui, à luz da Bíblia, eu não estou falando relacionado a sexo. Amém até aqui? Porque quantas vezes a Bíblia se refere à palavra homem, ela não está vinculada à questão do sexo. Então, aí precisa você ter um entendimento das questões do texto bíblico, para que você possa entender que há momentos que Deus quer falar na unidade da casa. Deus quer falar com a igreja. Quando Ele fala sobre redirecionar a igreja, quando nós falamos igreja, estamos falando de Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Ele não joga ninguém fora. Ele quer regenerar todos. Ele quer modificar todos.
cansado, cheguei do trabalho. Já estou cansado de escutar tanta balela que sai do público e a minha vida não muda. Talvez aonde você está gerando expectativa, estou gerando expectativa no lugar errado. Talvez você está gerando expectativa no novo presidente que entrou. Talvez a tua esperança e a tua expectativa estava no presidente que saiu. Nós vivemos debaixo de um regime da sociedade daquilo que nós vivemos. Mas acontece que aquilo que eu creio, aquilo que eu espero, vem da palavra de Deus. Não vem daquilo que as normativas dessa terra. A lei é do auxílio, essa lei é dos oráculos de Deus. Quando nós falamos da regeneração, nós queremos aqui falar sobre uma reforma, uma reorganização. Será que você pode virar para o seu irmão aí e falar sobre renegociação? Porque a renegociação, ela é sobre a questão de algumas dívidas que nós temos, e essas dívidas muitas das vezes é perdoada. Quem aqui queria ser perdoado pelas dívidas? Mas quando Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu e o sangue foi vertido na cruz do Calvário, ele disse assim: estás consumado. Quer dizer, as tuas dívidas, elas estão perdoadas. Então você precisa nessa noite se sentir pelo processo da regeneração, se sentir como uma pessoa perdoada pelo Calvário. Aleluia. Se sentir amada pelo Calvário, se sentir amado pela cruz, se sentir amado e envolvido pelo sangue de Jesus, porque a regeneração passa por lá. Aleluia. Quando eu entendo a profundidade desse relacionamento, eu tenho paz na minha vida. Primeira coisa, o semblante de derrotado sai da minha vida. Aleluia. Aí talvez tu fale assim: pastor, não de revelação, não precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo que já estudou alguma coisa sobre psicologia ou sobre relacionamentos humanos, não precisa falar nada. O teu próprio semblante diz o momento que você está vivendo internamente. Por isso que tem algumas pessoas que vão em portas de oportunidade profissional e acabam não conseguindo. Por causa do semblante. A pessoa já sai dentro de casa como derrotada, aí ele vai parar na porta da empresa e vai dizer assim: não, eu tenho acrescentado uma vida profissional na empresa. O recrutador, se for bom, ele olha assim: não, tudo bem, pode deixar o currículo aí. Você entende? Porque quando você passa pelo processo da regeneração, tem que entender que a cruz te ama. Que a cruz de fato, ela perdoou os teus pecados. Que a cruz de fato, ela te insere dentro desse sistema que se chama regeneração. Quando Tito, ele começa a apresentar o processo da regeneração para essa igreja que está em Creta, aqui havia dois tipos de igreja. Havia uma igreja dentro desse sistema aqui que já tinha conhecido a Cristo. Era uma igreja que já tinha passado pelo batismo. Porque o texto vai falar pelo quê? Pelo quê, gente? Aqui tem um livro comigo aqui, gente. Pela lavagem aqui pela de água. Eles tinham que passar pela lavagem do quê? Da palavra. Porque a Bíblia também, quando fala sobre água, ele está falando sobre as escrituras sagradas. Por quê? Porque existem pessoas que não querem ter relacionamento ou contato com as escrituras. Por quê? Porque aquele que tem contato com as escrituras é uma pessoa renovada, é uma pessoa que muda o trajeto, muda a mentalidade, muda o comportamento. Aleluia. Porque não tem como uma pessoa ter contato com a palavra e continuar da mesma forma. A segunda pessoa, o povo que estava naquele lugar, o que Tito estava apresentando para eles? Estava apresentando para eles o batismo. Porque quando nós falamos de regeneração, na questão bíblica, o que a Bíblia vai apontar? Sobre a questão do batismo. Descer as águas. Se tornar uma nova criatura. Confessar no mundo espiritual, diante do homem e da mulher, que eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas essa igreja de Creta era uma igreja que recebia uma influência muito forte de Roma, a qual Roma não concordava e não acreditava
pessoa passar pelo batismo, pelas águas, e toda a sua impureza ficar na água, porque eles não acreditavam nas questões espirituais. Eles só acreditavam naquilo que eles pudessem o que? Palpar, pudessem estar em poder deles. Mas só que Tito foi um homem totalmente estruturado por apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, pode vir a dificuldade que vier, ela encara a dificuldade. Eu preguei uma mensagem, acho que há 4 meses atrás, eu não sei onde eu estava, que eu falei que quando, os que são mais antigos aqui sabem disso, que minha esposa, o lado direito do crânio, minha esposa não tem. A minha esposa tinha acabado de passar pela cirurgia, e aí estava com a notícia do laudo, para saber se o câncer, o tumor, era maligno ou benigno. Então, até a gente ter o laudo, devido à pesquisa que foi por INCA, minha esposa vinha para a igreja, e a igreja estava orando, igreja no Brasil, fora do Brasil orando. As pessoas, quando iam falar com a minha esposa, meu pastor, iam falar com a minha esposa assim, ó, como quem quer dizer, coitadinho. É que tem gente que não sabe quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Essa mensagem está na internet em algum lugar. Quando na verdade estava 2 momentinhos, daqui a pouco minha esposa falou assim. Glória a Deus. É diferente. Aí as pessoas queriam consolar ela, achando que ela era uma coitadinha. Ela estava acreditando naquilo que ele poderia fazer. É diferente. Eu sei o que é você passar por uma situação com 2 crianças pequenas dentro de casa e não ter o que comer. Quando eu digo não ter o que comer, é não ter nem uma combuquinha de feijão e de arroz. É você acreditar naquilo que o céu pode fazer. E no momento eu chegava na igreja e estava com cara de paisagem. Eu estava na fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, daquilo que o meu Redentor pode fazer. Por quê? Porque a cruz tem poder de regeneração. A cruz te ama. A cruz ama a tua casa. A cruz ama a tua família. O choro não muda a realidade de ninguém. Pastor, como assim? Eu sei que tu gosta de Bíblia. Foi o choro que mudou a realidade de Ana? O que mudou a realidade de Ana foi a atitude de Ana. E sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção, que naquele tempo uma criança para desmamar era 3 meses. Ana, pelo compromisso que ela tinha assumido, porque eu escutei aqui, olha, voto de amor. Eu escutei aqui. Era 3 meses para desmamar, ela levar de volta a criança para o altar. Não se esqueça que ela era estéril. Era o único filho. A alegria de Ana era a criança. Sabe o que ela fez? Ela não esperou 3 meses. Se a Bíblia não é o que eu penso ou o que eu acho, o que eu penso ou o que eu acho não muda nada. Agora a Bíblia muda. Aleluia. O que Ana fez? Ana, na verdade, encurtou o tempo para ela poder assumir o compromisso que ela tinha assumido diante de Deus. Não assumiu o compromisso com o pastor Davi. A pessoa que traz o voto do amor, ele não assume o compromisso com o pastor Davi, ele assume com Deus. Ele entende o seguinte: a minha realidade é 0, minha conta bancária é 0, mas acontece que eu tenho aqui 50 centavos. Ah, mas 50 centavos para comprar pão. Olha o que o profeta falou para aquela mulher. Ela disse assim: vai comer eu e vai comer quem? Vai comer quem? Meu filho. E depois a gente vai fazer o quê? Vai morrer. O profeta falou assim: não, eu vou te dar mais um dinheirinho para você morrer só daqui a 2 meses. Foi isso que o profeta disse? O profeta, na verdade, queria levar aquela mulher para um outro nível espiritual. Quando nós entendemos a regeneração pelo Espírito Santo, é porque o céu está dizendo assim: eu quero te levar para um outro nível espiritual. O profeta disse: dá para mim primeiro. Sabe o que é interessante? Morreu aquela mulher? Sim ou não? Morreu o filho? Não. Sabe por quê? Porque ela acreditou naquilo que o altar poderia fazer. O que está faltando nos dias de hoje é a gente parar mais de terra, parar mais com os conceitos dessa terra e acreditar mais naquilo que o poder regenerador pode fazer sobre a nossa vida. Outros que estavam dentro da igreja em Creta precisavam agora, publicamente,
diante dos homens e diante do mundo espiritual. Eu decido mudar de vida. Aí tem pessoas nos dias de hoje que às vezes veem o meu conhecimento e eu acho um negócio estranho. Que a pessoa já está na igreja há 6 meses, 3 meses, 1 ano na igreja e não se batizou. E eu vou te falar com você, vou falar contigo com toda a sinceridade, que tem liberdade nessa casa para falar algumas coisas de sinceridade. Cara, endemoniado, a problemática era eu, gente. Envolvido com uma montoeira de coisa no Rio, Rio de Janeiro, é para cabra macho viver, gente. É pra gente, sabe aquele povo lá do sertão, que anda aquelas peixeiras desse tamanho, que tu olhou pra cara dele e mete aquela peixeira e tudo igual arranca a orelha. Rio de Janeiro é assim. É pra cada macho viver. Ainda mais onde eu moro, Baixada Fluminense. Imagine uma pessoa endemoniada, era eu. Mas quando eu vi uma pessoa que morreu por mim, ainda ressuscitou para continuar fazendo a obra minha, eu falei, eu quero esse Cristo. Em pouco tempo eu me batizei. Por quê? Porque em Creta aqui, Tito estava passando uma grande dificuldade de batizar pessoas. Por quê? Porque há algumas atitudes no mundo físico que o céu só pode se manifestar quando tem as atitudes na terra. Percebe o texto? Porque na nossa Bíblia, aquilo que está ligado no céu está ligado na terra. É isso que o texto diz? É isso, gente. O interessante é que o texto diz que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Percebe que os dois contextos do texto diz primeiro terra, não céu. Por quê? Porque aquilo que tem o real valor ainda está na terra, que é você. O grande problema é que aqueles que estavam em Creta, com título de ser um pastor, muitos deles não queriam ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós temos uma vida transformada pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós entendemos é que a gente tem que começar a deixar algumas coisas. E é por isso que tem muita gente que não quer relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele descortina a nossa real realidade. Foi isso que o nosso pastor acabou de dizer. O Espírito Santo, quando visitou ele ali no cantinho, ele logo fez o quê? Me desculpe, tá, pastor, vou falar aqui? Eu sou imbecil mesmo. Deixa eu me ajoelhar. Tito estava falando assim: eu preciso batizar pessoas, levar pessoas a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eles precisam de fato entender a regeneração, entender o sacrifício de Cristo. A segunda processo da regeneração, dentro da luz bíblica, dentro da Bíblia, o primeiro é o batismo, está escrito ali. O segundo é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Existiam muitos que estavam na igreja de Creta, eram pessoas simplesmente visitantes da casa, estavam procurando simplesmente a bênção do Senhor e um lugar calmo para eles poder passar pelo período e poder fazer simplesmente uma reflexão. Deixa eu falar para você. Se talvez você está nessa casa e precisa ter um encontro com Deus, ou precisa retornar para os caminhos do Senhor, e essa noite é uma rica oportunidade para que você faça isso, e talvez você possa no teu coração dizer: essa noite ainda não é o meu momento. Eu quero te dizer que toda perturbação que vem junto contigo, toda perturbação vai voltar contigo. Porque só Cristo pode trazer a paz. Mas eu não posso simplesmente estar na casa dele, eu tenho que levar ele para toda a minha vida. Porque é ele que garante eu resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. É ele que garante que todas as minhas limitações, ela pode ser resolvida por ele. Porque o Espírito Santo, ele também tem o poder de nos dar inteligência. O Espírito Santo também tem poder de nos dar sapiência. Pastor, sapiência sabe aquelas coisas que você diz assim: eu não tenho aptidão para poder resolver isso. Aí daqui a pouco, quando você olha,
esse insight. Aí você vai e resolve. É porque isso, na verdade, isso não é de você, isso vem dele. Quer ver uma coisa? Dona de casa. As donas de casa aqui me ajudam, tá? Me corrija, por favor. Eu quero fazer, talvez, um doce, alguma coisa, e eu não tenho um doce de leite. Dono de casa raiz, lá do Rio de Janeiro, a gente fala raiz, né? Tem jovem raiz, criança raiz, até dona de casa raiz. Amém ou não amém? Quando eu quero fazer um doce de leite, e eu não tenho o doce, eu não tenho um doce de leite, eu quero fazer, mas eu não tenho. Quem é dona de casa raiz? Aí ela tem uma latinha. Quem é raiz já entendeu o que eu quero dizer. Tu tem o quê? E com leite condensado tu faz o quê? Doce de leite. É novinha, mas já é raiz, né? Porque a mãe é raiz, né? A mãe é raiz. Aí tem gente que fica desesperada porque quer comer doce de leite, mas tem um leite de moça em casa. Leite de moça tem doce de leite, gente. Até o Espírito Santo na hora traz lucidez, sabe a ciência. Vocês percebem que o Espírito Santo, ele na verdade, ele tem poder ativo. O grande problema é que tem pessoas que não fazem uso desse poder ativo. Aleluia. Por que não fazem uso? Quer ver aqui uma outra coisa? A pessoa estuda. Quando chega no momento do Enem, no momento da prova, o que acontece com a pessoa? Esquece tudo. Você conhece pessoas aqui que já pagou a habilitação 5, 6 vezes, 7 vezes e chega lá na hora e não passa? Porque na verdade a pessoa não dá um de doido, pô. Eu não marquei todo. Estudei. Quando foi no dia da minha habilitação, eu dei de doido. Tá lá para entrar no carro, sabe o que eu fiz? Eu de joelho. Eu fui buscar essa ciência dele, porque eu não queria pagar de novo. Gente, isso é conhecimento bíblico. O Espírito Santo é para você usar em tudo na tua vida. Até quando você, na verdade, está paquerando alguém, quem é que vai te dizer? Primeiro, os costumes e hábitos que ele tem. Depois, a vida de oração. Para que você, de fato, possa conhecer o coração dele. Mas não pode esquecer de avaliar os costumes e os hábitos que a pessoa tem. O Espírito Santo tem poder para isso. Quando ele está instruindo a igreja em Creta, ele quer instruir essa igreja para ir para uma outra dimensão espiritual. Não é para ser uma igreja apática. É para ser uma igreja fervorosa. Quando eu digo de fervorosa, eu não estou falando que tem que fazer oração alta, tem que gritar, não é isso não. Porque fervoroso não é isso. Ser fervoroso é a pessoa que olha para a dificuldade e fala assim: dificuldade, sai que eu estou chegando. Dificuldade é o filho estar nas drogas e o pai e a mãe estão na oração dizendo: ah, capeta, você não vai levar meu filho. Ah, capeta, o meu casamento não vai acabar pelo poder que há no nome de Jesus. Quem é fervoroso vê a porta fechada do emprego, mas ele age como também se a porta tivesse aberta. Porque Jesus trabalha de porta fechada e trabalha de porta aberta. Eu não sei qual é a Bíblia que diz que ele só trabalha de porta aberta. É a pessoa que é fervorosa. Porque quando nós falamos do propósito da regeneração, nós estamos falando sobre reestruturar. Reestruturar é moldar, é construir, é elevar. Ele pega uma igreja que está no início dela em Creta, numa cidade muito pequena, mas ele fala assim: essa igreja tem que expandir. Mas eu preciso o quê? Reestruturar esse povo à luz da palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que tem o poder de tocar. É o Espírito Santo que tem o poder de regenerar. É o Espírito Santo que tem o poder de levantar. Mas se eu não me submeto e não me relaciono com o Espírito Santo, é por isso que muitas vezes eu me levanto. É por isso que muitas vezes se sente como derrotado. É por isso que muitas vezes se sente como um patinho feio. Porque de fato não faz um relacionamento pleno.
porque é de reestruturar. Reestruturar é a gente pegar muitas vezes os caquinhos da vida. Decepção, perca, falência, angústia, maus tratos, falta de companheirismo, inimizades, não que a gente gera, pessoas que geram com a gente. Quando a gente fala desse poder regenerador, a gente está falando de reconstruir isso. Reconstruir um caminho de volta. Salmo 126. Aqueles que estavam chorando, porque eles estavam retornando para a sua casa, e a sua casa estava destruída. Eles estavam saindo do exílio, de 68 anos presos, 70 anos presos. Mas na verdade a Bíblia é bem clara, que aquele que estava semeando e chorando, um dia eles estavam querendo fazer o quê? Colher com alegria. Aleluia. Quando nós olhamos para essa passagem a qual nós acabamos de ler, ele também vai falar da renovação. E quando se fala de renovação, eu queria aqui nessa noite falar da renovação em Atos. Porque quando nós olhamos para Atos, no versículo 2, do capítulo 2, a Bíblia é bem clara que o nosso pastor acabou de ler. De repente veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Percebe que o texto, ele vai nos acentuar, primeiro, a palavra veemente. Sabe uma das coisas, porque nós estamos aqui agora na renovação. Esse termo veemente, percebe que parece um termo normal, mas quando você começa a cavucar na etimologia da palavra, você vai perceber que esse termo veemente que está aí na tua Bíblia, que muitas das pessoas passam batido nele, ele só observa a descida do Espírito Santo. Ele acaba não observando tudo aquilo que a Bíblia tem para a gente. Mas eu sou curioso, eu quero comer tudo, eu quero viver tudo, até a vírgula. Eu acho que aqui eu nunca preguei só na vírgula, não, né? Tem mensagem só na vírgula. Até porque a língua da gramática, quando tem uma vírgula, tiver professor de português ou professora, pode me ajudar aqui, eu não sou professor para isso. Mas a gente sabe que quando a gente coloca uma vírgula, é uma pausa para mudar, às vezes, para um outro assunto. E como, na verdade, não vai ter assunto e história da Bíblia? Tudo vai depender de você ter uma total de compreensão do que é ser veemente. A gente vai perceber que veemente tem atitudes pessoais de uma pessoa. Uma das características e dos entendimentos de veemente é ser vivo. Por quê? Porque veemente é inflamado. Só pode ser inflamado, porque quando diz a gente veemente inflamado, a gente está falando assim, de uma pessoa que está aberta a novas oportunidades, uma pessoa que está aberta para conhecer coisas novas, uma pessoa que está aberta para ter um relacionamento com Deus. Quando nós falamos sobre veemente, estamos falando assim, seja vivo. Vira para o teu irmão e fala assim, seja vivo. Quando a gente fala ser vivo, o Espírito Santo está dizendo assim, ei, se coloque na posição para poder receber. Aleluia. Não falou no início de oportunidade, de gerar expectativas. O seu veemente, por quê? Eu não vou entrar muito nesse texto, porque todo esse capítulo acabou virando uma conferência agora para 2023. Deus não mostrou para eu estudar as coisas. Só que tu entrou aí, me abençoou. E aí, quando eu olhei direito ali, renovação, né? Porque a renovação passa por outro estágio de regeneração. Porque essa renovação agora, ela tem que ser pela pessoa do Espírito Santo. Agora, presta atenção. Essa renovação só vai... Pega isso aqui, gente. Se você não gravar nada do que eu preguei, só pega isso aqui. A renovação, ela só vai acontecer na sua vida se você se colocar disponível para Ele. Porque tem muita gente que tem se comportado como vaso cheio, quer dizer, eu já sei tudo. Ou tem pessoas que têm se comportado como vasos pesados da seguinte forma: para mim, eu não tenho como minha vida ser mudada. Deixa eu falar com vocês, seja flexível. Porque na realidade do veemente aqui, do inflamado, e aí começa a entender que esse veemente também é vigor.
Agora, como eu vou receber alguma coisa na campanha se eu não tenho vigor? Porque quem tem vigor é aquele, na verdade, que primeiro, ele sai dessa postura aqui, ó. Já viu que tem pessoas que sentam no banco nessa postura? Eu, particularmente, quando eu era recrutador de empresas, sentou assim comigo, eu já mando embora. Eu não quero nem escutar. Uma pessoa que senta na cadeira assim, é 5% como derrotado. Senta na cadeira é assim, ó. É aqui, ó, a postura é essa. Primeiro que gera problema na coluna. Fica assim. Aí tem gente que fica no celular assim, né? Não é isso? Aqui, ó. Postura. Até mexer no celular tem que ter postura. Para não ter problema na coluna, na lombar. Não começa a ter problema de escoliose. E por aí vai. Quando você não tem postura na tua vida espiritual, os problemas na verdade te cercam. E muitas das vezes você não tem a orientação do Espírito Santo para como resolver. Aí ele vai dizer, veemente, vigor. Vigor é o quê? É você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa hoje pela tua casa. É você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa nessa noite pela tua vida espiritual. Quando nós falamos de veemente, nós estamos falando de fazer. Agora, como eu posso fazer se eu não acredito? Porque tudo isso é o processo da renovação. Como ele pode executar se você não se bota à disposição? Você não se bota presente. Quer ver uma coisa? Sobre renovação. Às vezes nós reclamamos que no ano de 2022 não tivemos oportunidade para isso, não fizemos isso, deu aquilo. Mas se colocou disponível. Existe muita gente com muitas lamentações, mas não se coloca disponível. Até porque quem coloca disponível, ele aceita aquilo que é apresentado para ele. Ele não exige nada. Amém ou não amém? Esse veemente, porque olha o texto, que coisa interessante. E de repente veio do céu um quê? Como quê? Quem é bom aqui em interpretação de língua portuguesa já começa, ué. Como o vento, como era o vento? E às vezes ninguém observa isso. É porque tem pessoas que já gostam de comida pronta. Ele não gosta de fazer a comida para ele comer. Aí é obrigado a comer tudo que te dão. É por isso que tem muita gente, nos dias de hoje, que não passa por um processo de renovação. Até porque a igreja de Creta, que Tito está pastoreando, Paulo na verdade orienta ele, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as vãs doutrinas. Porque é isso muitas vezes que traz confusão sobre a casa. A presença vem sobre aquele lugar. Só que essa presença, muitos que estavam dentro do cenário, porque só 12 que eram discípulos de Jesus. Os outros 108 que estavam dentro do cenário, muitos deles não tinham relacionamento pleno com Jesus. Porque foram os apóstolos empregados para eles. Eles não tiveram relacionamento com Deus homem e com Deus próprio Deus. Eles agora de fato vão viver uma outra experiência através do Espírito Santo dentro do cenário. Seria a mesma coisa aqui, que existem algumas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida e a gente não sabe nem de onde veio e por que veio. Por quê? Porque falta identificação por aquilo que está acontecendo. Então ele vai se apresentar numa figura de linguagem como vento, para que muitos que estivessem naquele lugar, pelo menos tivessem entendimento de fato quem ele era. Percebe aqui? E aqui eu já começo o caminhão para encerrar. Percebe aqui? Entenda isso aqui. Vento passa ou vento permanece? Então aqui comigo aqui. Vento passa ou permanece? Todo vento passa. Por que esse permaneceu? Porque esse vento é uma pessoa. Aleluia. Porque só tem como ter renovação se você tiver contato direto com a fonte. Aleluia. A fonte encheu toda a casa.
Essa renovação, ela quer encher lá a tua casa. Essa renovação, ela quer te tomar. Mas como, pastor? Eu não sinto essa renovação, porque o teu relacionamento, ele está muito da terra, menos com a Bíblia, menos com a oração. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que o livro de Atos dos Apóstolos era um livro da expansão da igreja. Todos aqueles que são renovados, a primeira coisa que ele entende, que ele também tem que falar do amor, daquilo que ele está vivendo para outras pessoas. Porque quando essa presença encheu a casa, Pedro, na verdade, foi aquele que falou, e mais de 3.000 almas vieram ter encontro com Deus. Porque não se esquece que mulher, não, crianças não eram contadas. Porque quando essa renovação passa pela minha vida, algo mexe dentro de mim, vigor, veemente, para que eu possa distribuir, compartilhar. Porque quem passa pelo processo da renovação quer compartilhar o momento que ele está vivendo com aquele que não está vivendo. Quando eu passo pelo processo da renovação, eu avanço até com os teclados. Por quê? Porque eu quero começar a viver algo novo no meu ministério. Então eu começo a deixar o Espírito fluir na minha vida. Eu começo a entender quando eu estou no instrumento. Senhor, a partir de agora eu não sei nada. Eu quero começar a tocar outras melodias. Por quê? Porque quando essa presença veemente que ficou dentro da casa, Pedro não era o maior ganhador de almas. Percebe que a atitude dele é diferente. Ficou mais ousado. Por quê? Porque a igreja de Atos Apóstolos ela era crescimento, ela era expansão. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos viver essa renovação na expansão. Mas toda a expansão é comunidade. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando de carinho, de atenção às pessoas. Quando nós olhamos aqui, essa presença que encheu a casa, porque a renovação, ele veio como som, ele veio como vento e ele veio como fogo. Por que fogo? Porque fogo fala de envolvimento, fala de claridade, fala de destino, fala de luz, fala de entendimento. Eu passei muitas necessidades, privações no ano de 2022, mas o ano de 2023 eu vou ter direção, porque eu vou ter o fogo de Deus na minha vida. E quem tem fogo tem luz. A palavra é bem clara quando diz que o próprio Deus, o Cristo, ele vela pela sua o quê? Ele vela pela sua o quê? E essa palavra vem lá, velar, vem da raiz de vela. Agora, o que tem a ver vela com palavra? Vocês nunca pararam para prestar atenção nisso? Porque vela fala de claridade, fala de luz. Então, se fala de vela fala de claridade, fala de luz, está falando o seguinte, de que conseguir entender e enxergar tudo. Então, na verdade, quando diz que ele vela por ele, já falou assim, ele zela por aquilo que ele fala. Por quê? Porque ele conhece o destino, conhece os teus passos, conhece a tua vida. Por isso que está falando de velar, de zelar. Porque aqui é zelar, tem claridade. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ele vem como fogo. O fogo envolve. Pode estar frio lá fora, mas aqui dentro vai estar aquecido. Porque eu entendo o amor da cruz do Calvário. Quando ele fala de fogo, ele fala de som. Quando eu escuto e entendo esse termo som, pode aqui externamente dar barulhos de terror, de terremoto, de destruição, de separação, de intriga. Mas o barulho que está aqui dentro é de certeza. Por quê? Porque quando se fala som, eu lembro da Bíblia. Ele é Jeová, Shá,
Shalom. O que significa shalom no hebraico? Paz. Agora, essa paz, ela não é externa, essa paz é interna. Porque o mundo pode estar caindo, mas acontece que algo interno aqui me dá paz de continuar prosseguindo, de continuar caminhando. E quando a gente percebe nessa questão, bota lá para mim, por favor, deixa lá no texto, por favor. Quando a gente bota lá da regeneração, a gente vê a renovação. Mas acontece que esse som, esse fogo, é a própria presença dele. Para nos aquecer, para nos envolver, para ter entendimento dessa renovação. Porque a renovação não é só na mentalidade, é renovação nas atitudes, no passo, no comportamento, na minha maneira de enxergar, de falar. E aí ele vem como um vento. E aqui eu encerro. Porque ele fala no mesmo texto de impetuoso. Impetuoso fala de intenso. Impetuoso fala de agir. O Espírito Santo está dizendo assim: eu passo pelo processo da renovação para que você entenda que no ano de 2023 você precisa reagir. Chega de contar derrota. Chega de olhar para trás. A renovação estimula você, levanta você, a você reagir no ano de 2023. Cadê a igreja que acredita? Cadê a igreja que acredita? Cadê a igreja que acredita? Vira para o teu irmão e fala assim: cutuca ele, balança ele aí que está quase dormindo. Você tem que reagir no ano de 2023. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Assim, igreja pentecostal, ela gosta de pregador e fala isso. O grupo do irmão fala isso. Aí às vezes eu vou em alguns Brasil para Cristo, que eu percebo que a pessoa não gosta. Só para falar uma coisa com vocês, a origem da igreja de vocês, que é o missionário. Gente, se o missionário tivesse vivo aqui hoje, eu acho que tem muita gente da igreja que me aguentar ele. Gente, o câncer pulava aqui, ó. Isso era na rua, tá? Era pentecostal até o talo. Aleluia! Eu tive o prazer de conhecer o filho dele, o prazer de conhecer a cunhada dele. E quando eu comecei a pregar no Brasil para Cristo no Brasil, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar a história da igreja, para eu saber como me comportar dentro da igreja. Da onde ela surgiu, como surgiu, por que surgiu. É uma igreja pentecostal totalmente. Aleluia. É uma igreja envolvida no fogo completamente. Aleluia. Mas é uma igreja envolvida, em primeiro lugar, é na palavra. Aleluia. É na palavra. Porque a palavra é que muda a minha vida. É a palavra que muda o meu ser. É a palavra que muda a minha família. E aqui eu encerro. Pega isso aqui. Urgência ou urgente. Aquilo que é urgente, eu preciso fazer neste momento. Que você possa entender nesse processo da regeneração, da renovação, o que de fato é urgente para você. Se coloque de pé, por favor. O que de fato é importante para a sua vida. Porque urgente, eu não deixo para depois. Urgente, eu resolvo agora. O que é urgente para você? O que você necessita que aconteça na sua vida no ano de 2023? É um momento para você refletir. Porque a presença do Espírito Santo está neste lugar. Ele é impetuoso, ele é veemente. É um processo da regeneração. Eu não posso me comportar como vaso cheio ou vaso pesado. Eu tenho que me comportar como aquele que nada sei.
para que Ele de fato possa se revelar e que para Ele de fato possa me moldar. Porque vaso cheio, vaso transbordando, é vaso que não pode ser moldado, não pode ser mexido, não pode ser sacudido. E quantas vezes a gente acha assim, eu não tenho condições de aprender nada. Quem aqui já botou talvez terra, cimento, ou botou arroz dentro do saco? A gente vai botando, tá cheio, não é? Aí quando a gente faz assim, ó, medida sacudida. Já reparou que aparece mais espaço? E é isso que o Espírito Santo está falando para você. Se esvazie nessa noite. O Espírito Santo está falando para você, não olhe para a realidade que você está vivendo. Até porque no céu não tem idade. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho 52 anos de idade. Só meu corpo que não obedece, né? Meu corpo não obedece. São 16 parafusos dentro do corpo. São 6 molas dentro do corpo. Só uma haste me amarrando. Uma opção de nhaque aqui dentro, né? Tem corpo que está aqui dentro que nem meu é. Eu tenho 38 mil dentro do meu corpo. Só de aparelho. O corpo não obedece a algumas coisas. Mas, gente, isso aqui... Sabe por que eu estou falando isso? É para que a gente se dê a oportunidade de viver algo novo. Só que eu não posso viver algo novo, viver da forma que eu vivi no ano de 2022. Parar, travar, recuar. Está desde 2022 pedindo ao Senhor, eu quero um carro. Tu já foi lá na agência? Teve a ousadia de ir na agência sem um dinheiro no bolso? Gente, existe processo na nossa vida que é pela fé. Está orando o Senhor pela casa própria. Já comprou o chaveiro e trouxe na mão? É porque tudo é pela fé. Quer a Bíblia para isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não. Mas como você na verdade quer ver para poder acreditar? Tu na verdade está acreditando no Cristo, seguindo um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Gente, bota o pé que Deus toca no chão. Aleluia. O céu está dizendo para você nessa noite, bota o pé que eu boto no chão. Não importa a tua idade, não importa o que você está passando, o céu nessa noite está dizendo e declarando, eu tenho renovação para a tua vida. O sol vem como fogo nessa noite, é como veneiro nessa noite, é como algo vibrante. Aí as pessoas dizem, só não tem problema não? Aí eu digo, quer trocar de vida comigo? Eu tenho que buscar e ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito o quê? Muito o quê? É cobrado. Quando a Bíblia diz sobre essa cobrança, está dizendo o seguinte, peso espiritual. Mas acontece que eu quero mais dele. Eu quero mais dele. Porque eu sei que lá no céu é anjo subindo e anjo descendo. Lá no céu não tem igreja no silêncio não, tá, gente? Tem pessoas que lá no céu vai ter que botar o botão. Anjo é ser espiritual. Pega isso aqui. O anjo não é como a gente pensa que é, não. Que ele é vadiazinha, bonitinho, não, tá? Lê um pouco sobre as cartas dos Apocalipse, tá? São seres espirituais, seres expandidos. Quando na verdade é espaço. Tem pessoas, eu acho que vão chegar no
céu, acho que vai querer ir para outro lugar. Porque lá, na verdade, lá é luz vibrante. É glória de manhã, glória de noite. Até porque não tem nem dia, nem noite, nem tarde, nem manhã. É só glória, glória. Quem gosta de tirar aquele soninho da tarde no céu, não vai tirar. Vai só adorar Ele. Então eu quero dizer, tira o soninho da tarde com um cafezinho aqui na terra. Porque lá no céu, tu vai marchar 25 horas. Até porque 24 horas na terra. No céu não tem hora, é tudo expandido. Vira para o teu irmão e fala, é tudo expandido. Renovação. O Espírito Santo está falando assim, eu tenho renovação dessa casa. Eu tenho renovação da tua vida. Quem que quer? Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? O Espírito Santo diz para você, vamos dar um passo nessa noite de forma diferente? Vamos dar um passo de forma diferente? Se movimenta na tua cadeira, por gentileza. Dá um passo diferente. Não raciocina para poder se movimentar, não. Sai da tua frente, na frente. Sai da tua frente. É muita gente, antes de se movimentar, raciocinando. Tem gente que eu falei, na verdade, fico aí. Aí a pessoa diz assim, não vou escutar a palavra desse pregador, não. É que a Bíblia, a mulher estava lá no local do recurso. Aí, ela ficou igual muitos de vocês pensando. Só que é o seguinte, ela pensou e agiu. Ela foi sem lugar. Porque ela sabe que no mesmo lugar não tem como ter mudança. Que a Bíblia, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário comigo e você. Amém ou não amém? Ele poderia fazer isso lá do céu? Não, gente, porque senão não ia cumprir a escritura. O que ele fez? Ele saiu do trono de glória e veio para a terra. Ele se movimentou. Aleluia. Aí muitas das vezes a gente quer que algumas coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não se movimenta. Se você de fato quer começar diferente, pastor, eu quero uma casa diferente, mas ainda não tenho dinheiro para comprar casa. Vou te dar a receita básica para você ter algumas coisas diferentes. Sabe qual é? Muda o guarda-vestido da casa. Muda a cama. Se você dorme do lado direito e a esposa dorme do lado esquerdo, a partir de hoje você troca. Eu não tinha pensado em comprar uma da cama, sabe o que eu fiz? Eu peguei o colchão, virei o colchão. Gente, isso não é superstição não, gente. Eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu fui deitar no lugar dela, ela foi deitar no meu lugar. Falei, preciso comprar um colchão. Mas não tenho dinheiro para comprar um colchão. Eu vou mudar o colchão para se melhor alguma coisa. E daqui a pouco Deus vai trazer o recurso para me comprar um colchão. Ou Deus vai tocar no coração de alguém aqui, pastor. Eu vou semear na tua vida um colchão novo na tua vida. Aleluia. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar. Vamos encerrar esse culto de uma forma diferente. Vamos, na verdade, ter a mesma atitude de antes. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Vamos se movimentar. Vamos agir de forma diferente. Vamos ser uma igreja expandida. Uma igreja, na verdade, que acredita em tudo aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo que a Bíblia declara, tudo aquilo que a Bíblia profetiza. Meu Deus, aleluia. O interessante é que ela vai de osso e seco. Aleluia. O interessante é que o profeta, a Bíblia vai dizer que ele foi levado em sonho. O interessante é o seguinte, o profeta nem sonho tem momento para descansar. Até em sonho foi levado. Você percebe que na vida sempre tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Para a porta de emprego abrir, tem que fazer? Estudar, se profissionalizar e depois fazer o quê? Arrumar emprego. O emprego só bate na porta quando o seu pai ou sua mãe é dono da empresa. Segundo, ou quando você é um profissional diferenciado na cidade. Eu conheço pessoas que o emprego bate na porta, mas acontece que ele se movimentou muito para se profissionalizar e chegar ao nível de altura de profissional para o emprego bater na porta. Então nada na vida é fácil. Até o reino do Espírito. Ser cheio, tem que ler muito, buscar muito, sacrificar muito.
quer ser uma baterista melhor do Brasil, vai quebrar muito prato, vai se esforçar muito, vai ficar cheio de calo, porque tem que haver sacrifício, porque o nosso mestre sacrificou na cruz do Calvário. E como é que ele fala? É tudo pela graça? Claro que é tudo pela graça, mas eu tenho que me esforçar, tenho que me esperar. E esse é o propósito dessa campanha de 12 dias, porque eu acredito que algo vai acontecer na minha vida diferente. O ano de 2022 eu não conquistei algumas coisas, não tem importância. Eu vou botar combustível na minha vida espiritual, na minha vida intelectual, para conquistar em 2023. A doença não vai me parar, porque eu creio que pode acontecer um milagre aqui agora. Deus tocar na minha coluna, Deus tocar nas minhas córneas, Deus tocar no meu sítio, Deus tocar no mioma e mandar isso expulsar esse mal, Deus tocar no meu joelho, Deus tocar no meu coração, na minha corrente sanguínea. Pessoas que tomam remédio por causa de imunidade, Deus tocar na minha imunidade e eu parar de tomar esse medicamento. Deus tocar na minha garganta, nos meus dentes. Deus tocar lá no meu parente, que eu estou aqui começando a orar por ele agora. Por quê? Porque o Deus daqui é o Deus de lá. Porque Deus não está preso no espaço, ele é atemporal, ele viaja dentro do tempo, e a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas, povo fiel, povo que acredita naquilo, Senhor, que tu pode fazer. Eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus venha com sinal dentro desses 12 dias, venha com sinal neste momento. Senhor, toca nesse corpo, toca nessa vida, Deus, em nome de Jesus. É 12 dias de sacrifício, de regeneração, é 12 dias de renovo. Deus, toca e encha, Senhor, tua filha, encha o teu filho. Deus, toca agora na doença e seja curado pelo poder do nome de Jesus. Aonde é caroço, esse caroço vai sumir agora, pelo nome poderoso de Jesus. Aonde há diabetes, o meu Deus toca agora na diabetes. O meu Deus agora toca no globo ocular. Meu Deus toca no corpo agora, da planta da cabeça à planta dos pés. Remanda caço, fica lá baixo, fica lá baixo. O céu ouve as tuas preces, e o céu diz para você agora: dentro de 4 dias
sobre a vida da senhora. Glória, 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 glória. A sua visão será renovada, tanto a física como a espiritual. O Senhor toca da planta da cabeça até a planta dos pés. O Senhor renova a vida. As células. Pega a cadeira, pega a cadeira. As células são socadas. E Deus, nessa noite, Ele manda aqui neste lugar um centro cirúrgico. Demanda cu, ele, canaçu, ele, canaçu. Deus começa a tocar vem com o peso da tua glória nos cobrir pro ao rio de vida que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito vem com Deus, principalmente o colo. Vem cá, mãe. Vem com baixo. Agora você é pastor. Vai lá, tudo junto. Vai lá.
Que os dias são o quê? Os dias são o quê? Disso a gente já sabe. Mas o que nós estamos fazendo pela uma geração que não é o futuro, é a geração de hoje? A gente tem que mudar a nossa visão e a nossa fala relacionada a algumas coisas. Que os nossos filhos são o futuro, já são presentes. Nós precisamos de fato, como pais, como pessoas mais maduras e experientes da vida, ser degraus para toda essa geração. Porque aqui, no livro de Tito, na igreja de Creta, depois vocês podem ler de forma minuciosa, Tito, como pastor da igreja, vai dizer para as mulheres e para os homens que tinham de idade avançada, que tinham que ser conselheiros da próxima geração, que eles teriam que ter uma vida pautada na palavra, com ética, moral, para que pudesse ser conselheiro dessa geração. E nós, como experientes, maduros, precisamos de fato ser espelho para que essa geração possa seguir os nossos passos. Será que talvez essa geração, quando crescer, vai dizer: ser pastor igual a ele? Eu não quero, não. Ser casado para quê? Para viver essa desgraça, essa guerra que meu pai e minha mãe vivem? Tito se preocupou com isso na igreja, por isso da palavra renovação e regeneração. Ela também teria que estar nas pessoas maduras. Levanta só, ergue as tuas mãos e vira para cá. Pode começar a orar você. Pode começar a profetizar. Profetiza. Diante do teu altar, Senhor, está as tuas crianças. Profetiza. Teus pequenos. Desse sangue, Senhor, levanta a vida de cada um deles, Pai, na tua presença. Cresça em inteligência e graça. Cresça em conhecimento. Cresça sendo obediente ao pai e à mãe. Cresça em equilíbrio, sabedoria. Cresça em saúde. Cresça em conhecimento e graça. Tenha a unção de Deus. Que a unção de Deus seja plena sobre a tua vida. Que a capacitação do Espírito Santo seja tua vida. Que vai viver experiências profundas com o Espírito Santo. Quem é Pai bonito? Quem é Pai bonito? Pai querido, Deus da glória, seja sobre a vida. Tu vai viver experiências profundas com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai. Cresça na graça, no conhecimento e na sabedoria. Tenha muita saúde. Honre a Deus. Honre o Pai, honre a Mãe. Seja muito inteligente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa gestação. Numa preocupação para o pai e a mãe. Tudo aquilo que o pai e a mãe necessitam para que essa criança ela venha com saúde. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja oramos, nós como igreja intercedemos, nós como igreja já apresentamos o hospital, os médicos, já apresentamos tudo diante de Ti. Vai vir com muita saúde, muita graça, vai trazer alegria a essa casa, a esse casal. Nós profetizamos as ricas bênçãos do Senhor sobre esse tempo. Senhor, nós abençoamos, cresça na graça, na unção de Deus, que todas essas crianças sejam tocadas pelo Espírito de Deus, que essas crianças sejam cheias do Espírito Santo, que todas essas crianças possam honrar a Deus, honrar o Pai, honrar a Mãe, que todas essas crianças possam valorizar tudo aquilo que o Pai e a Mãe têm feito por eles, que eles cresçam, Senhor, no colégio, em graça, conhecimento e sabedoria, sejam muito estudiosos, que eles possam, Senhor, se posicionar, Senhor, no mercado profissional de uma maneira diferenciada. Deus, nós repreendemos toda macumbaria, bruxaria, olho grande, tudo aquilo que foi arriado na mata virgem, na encruzilhada, contra o Senhor, a vida dos nossos filhos. Nós como igreja intercedemos, nós como igreja clamamos, nós como igreja profetizamos que o ano de 2023 será
você pode dizer um amém. E como igreja você pode glorificar. E como igreja você pode exaltar. Que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Dê palmas ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Crianças abençoadas, mamães, vovós. Aleluia. Glória a Jesus. Isso. Olha lá, Juju. Olha Juju. Juju é linda. Amém. Graças a Deus. Aplaudição pela igreja, irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite, abençoados por Deus, todos vocês abençoados pela palavra do Senhor também. Recebendo o nosso pastor Marcelo Linhares, que vem do Rio de Janeiro, fazendo uma jornada aqui em São Paulo, e a gente aproveita ele e traz para cá, né? Mas faz um ano já, para você ter vindo em novembro, mas não deu certo, a gente conseguiu colocar aqui nas agendas, mas vamos ver esse programa aparecendo aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos embora para casa abençoados. Amanhã tem mais. Para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar pelos aniversariantes do mês de abril. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite linda, maravilhosa. Te agradeço, meu Pai, pela vida de todos os irmãos e irmãs, ó Pai, crianças, ó jovens, adolescentes, que completam, meu Deus, mais um ano de vida, Senhor, no mês de abril. Que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai, dando saúde, longevidade. Ó Deus, paz, alegria no coração. Ó Espírito Santo, que a vida do teu servo, das tuas servas, ó Pai, possam estar, meu Deus amado, diante do teu alcance, Senhor, sendo conduzida pela tua palavra, Senhor, eles sendo prósperos e abençoados no nome de Jesus, ó Pai. Confirma essa palavra no nosso coração, na prática, Senhor. Ouvimos, ó Pai, que possamos colocar em prática. Uma igreja, ó Pai, tendo saudável para evangelizar. Uma igreja, ó Pai, tendo saudável para estar, meu Deus amado, orando, ó Deus amado, pelas pessoas. Uma igreja saudável, Senhor, para levar o teu evangelho, testemunho, Senhor. Ó Pai eterno, a pessoas que precisam, necessitam, Senhor, dentro da sua casa, da sua família, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a igreja viva, Senhor, a tua palavra, para a glória do teu santo nome, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Pastor Marcelo está ali, ele vai ficar feliz de você ir lá, saudar ele, dar paz, tá? E também ver os materiais ali para ajudar o servo de Deus, tá bom, irmãos? Contribui aí, colabora, para que o pastor Marcelo também receba um abraço seu e a sua paz também para a vida dele. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém. O Senhor. Nada. Eu vejo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos.